Essa é a razão pela qual os Estados Unidos invadiram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro. Se quer saber, então fica aí do outro lado que nós vamos te explicar o motivo pela qual os Estados Unidos invadiram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro. Mas antes, porém, de nós passarmos ao vídeo de hoje, gostaríamos de convidar a todos vocês que ainda não estão inscritos a subscrever no nosso canal e ativarem o sino das notificações, pois é por vocês que estamos aqui dia e noite trabalhando, criando conteúdos de informação e de entretenimento para todos vocês. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos então ao vídeo de hoje. Nós estamos aqui para falar da razão que levaram os Estados Unidos a fazer a operação e capturar o presidente Nicolás Maduro. Como nós sabemos, né, a Venezuela possui entre 17 a 19% do petróleo mundial. Isso equivale aproximadamente a 330 bilhões de barris de petróleo. Essa foi a grande motivação pela qual os Estados Unidos, né, invadiram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro, porque até antes, né, dessa captura do presidente Nicolás Maduro, a Venezuela, né, a produção nacional, né, 80% eram destinados para o mercado chinês e o restante 20%, né, é que eram divididos entre a Cuba, os Estados Unidos e outros países, né, da América Latina. E isso os Estados Unidos já há muito tempo têm estado de olho, né, pois nas últimas declarações do presidente Donald Trump, ele disse que o petróleo venezuelano pertence aos Estados Unidos e que eles deveriam tomar posse deste mesmo petróleo. E em função, né, a essa crise também que agravou essa situação e essa tensão, é também a grave crise econômica que o país enfrenta. Mas essa crise econômica não é uma simples crise econômica, sim, é o fruto dos embargos que o país vem enfrentando e as populações não se revejam mais nas políticas de governação que o país enfrenta. Do mesmo caso, conforme a Venezuela enfrenta embargos, né, temos também outros países. Um dos exemplos mais concretos, né, é a Cuba, que já vive há muitos anos sobre embargos internacionais. Eh, a Venezuela é um país soberano, mas os Estados Unidos, né, usaram do poder que têm, né, e invadiram a Venezuela, capturaram o presidente venezuelano e assim, para poder então ter o monopólio do petróleo venezuelano. E uma questão que eu gostaria de colocar para os venezuelanos e não só, será que com a captura do presidente Nicolás Maduro, a situação na Venezuela vai melhorar? Esta é uma questão que eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários, né? Porque nós sabemos que países que sofreram, né, que sofreram influência externas, né, encontram-se de rastros. Temos o caso, por exemplo, né, do Iraque, temos o caso da Líbia, né? Eram países soberanos, né, com um nível social aceitável, né, que hoje, após a intervenção externa, né, os países encontram-se de rastros e não conseguem se levantar. Então, esperemos que a situação não seja o mesmo nos Estados Unidos, pois também nas últimas declarações que do presidente Donald Trump fez é que eles vão governar a Venezuela à distância até quando se constituir, né, um governo que vai poder então governar o país. E eu acredito que o próximo governo que vai governar a Venezuela será um governo que vai obedecer os pedidos e as ordens norte-americanas, pois o presidente Nicolás Maduro, né, nos vários discursos que ele fez, ele sempre dizia que iriam resistir, né, às ordens imperialistas norte-americanas. E a pergunta que não se cala, como foi possível, né, o presidente Nicolás Maduro ser capturado tão rápido e facilmente sem que houvesse resistência das Forças Armadas venezuelanas? Será que a Venezuela não tinha um sistema de defesa nacional para que o presidente fosse capturado daquela maneira? Ou talvez porque o presidente foi traído pelos seus generais e e o pessoal, né, da guarda presidencial, né? Essa é uma questão que nós deixamos em aberto, né? E gostaríamos de ouvir de vocês aqui nos comentários qual é a vossa opinião concernente a isso, porque a grande motivação que levaram os Estados Unidos a fazer essa mega operação ou essa operação foram simplesmente a questão
do petróleo venezuelano. E agora que os Estados Unidos, né, conseguiram, né, aí eles têm o controle e o acesso total ao petróleo venezuelano. Isso, então, foi mais um vídeo muito rápido, né, para trazermos, então, essas informações para os nossos amigos que têm acompanhado aqui o nosso canal. Por favor, ajudem-nos a crescer, subscrevam o canal, partilhem, comentem e venham fazer parte dessa grande família. Pois é por vocês que estamos aqui, dia e noite trabalhando, criando conteúdo de informação e de entretenimento para todos vocês. Sem mais delongas, sem mais enrolação, ficamos aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até já.